Olá a todos, o meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal do Professor Estrada. Estamos aí hoje, pessoal, para continuar o nosso curso de Matemática Básica. Estamos na aula 30, dia 29 de agosto de 2017. Galera, é o seguinte, nós estamos vendo aí a parte de lógica. Como eu havia comentado na aula de ontem, agora nós vamos estudar os conectivos lógicos de uma maneira mais detalhada, estudando inclusive as tabelas verdade de cada conectivo. O que são as tabelas verdade? São as tabelas que envolvem todas as possibilidades aí, de verdadeiro e falso dos conectivos, das proposições, em função aí dos conectivos, né? Como é que os conectivos funcionam na prática, ok? Bom, turma, seguinte, vamos começar com o conectivo unário não, né? Então nós vimos a proposição P, por exemplo, então nós temos a proposição não P. Por exemplo, a bicicleta é azul. Negação, a bicicleta não é azul, ok? Simples. Turma, primeira coisa que eu gostaria de comentar, eu acabei não falando ontem, mas o símbolo que nós usamos para negação, ontem eu falei que seria esse til, não é? Que é o til, esse símbolo. Mas também alguns materiais utilizam esse símbolo que é esse traço com um pequeno traço na vertical, esse traço horizontal com um pequeno traço na vertical, descendo, né? Então, quando nós temos a proposição P, né? Essa proposição P, lembrando aí, ela é uma afirmação. Então nós temos aí a proposição não P ou então não P. As duas significam a negação. Por exemplo, a bicicleta é azul. A bicicleta não é azul. A bicicleta não é azul. Isto aqui são apenas notações diferentes, tá? Significam a mesma coisa. É que alguns autores trabalham com esse símbolo e outros trabalham com esse símbolo. Nós vamos preferir esse símbolo aqui no nosso curso, ok? Bom, vamos construir agora, pessoal, a tabela verdade. A tabela verdade da negação é muito simples. Comentei com vocês, faz parte até dos princípios da lógica aristotélica, que se uma proposição é verdadeira, então a negação dela é falsa, e se uma proposição é falsa, então a negação é verdadeira, ok? Então basicamente é isso. Então eu tenho uma proposição P, e eu coloco todas as possibilidades da proposição P na minha coluna referente à proposição P. Bom, essa proposição P ela pode ser verdadeira ou falsa. Se a proposição P for verdadeira, então a negação de P é falsa. E se a proposição P for falsa, então a sua negação é verdadeira. Pessoal, isto aqui é a tabela verdade da proposição da negação, do conectivo unário negação. Vamos agora, pessoal, estudar a conjunção, que é o conectivo E. Como eu comentei com vocês na aula de ontem, a conjunção, que é o chamado E, não é? Então, ela é dada por esse símbolo, que é o circunflexo, tá ok? Então, aí a conjunção, pessoal, já é um conectivo binário, ou seja, ela tem que envolver necessariamente duas proposições. Então, se eu tenho proposições P e Q, então eu posso montar a proposição P e Q. Então, eu tenho uma nova proposição P e Q. Então, esta é como se fosse uma nova proposição, formada aí por P e Q. É como se nós tivéssemos dois números, por exemplo, 2 e 3. Nós podemos construir o 5 como? Como 2 mais 3. Então 2 mais 3 é 5 e 5 é um novo número, né? Então aqui nós temos as proposições P e Q. Então nós, através da operação binária E, né, conjunção, nós montamos aí a nova proposição P e Q. Também faz parte do universo das proposições. Por exemplo, pessoal, eu tenho que a proposição P diz o seguinte, que Tiago é médico. E a proposição Q diz que João é advogado. Portanto, eu posso dizer que Tiago é médico e João é advogado. É a nova proposição. Tiago é médico e João é advogado. Ok? Pessoal, vamos construir agora a tabela verdade da conjunção, tá? Do conectivo conjunção. Para o conectivo unário, negação, as possibilidades de P, né, que era a única proposição, eram verdadeiro ou falso, V ou F. Como aqui nós temos duas proposições como variáveis aí para a nossa construção da tabela verdade, nós podemos ter o quê? P verdadeira e Q verdadeira. Nós podemos ter as duas proposições verdadeiras, nós podemos ter P verdadeira e Q falsa, nós podemos ter P falsa e Q verdadeira, e podemos por fim ter P e Q falsa. Essas são as quatro possibilidades. Ou as duas são verdadeiras, ou uma é verdadeira e a outra é falsa, e como P e Q são proposições diferentes, eu tenho que considerar as duas possibilidades, ou então as duas são falsas. Então eu tenho quatro possibilidades.
Quando a gente tem 3 proposições, pessoal, a gente tem 8 possibilidades. Quando tem 4 proposições, a gente tem 16 possibilidades. Tá? Aí vai crescendo de acordo com as potências de 2, porque cada proposição é sempre aí verdadeira ou falsa. Tá? Mas dificilmente a gente vai trabalhar com mais do que 2 ou 3 proposições, tá? Num exercício. Então a proposição P e Q, pessoal, para que uma conjunção seja verdadeira, basta nós raciocinarmos, e o raciocínio pode ser em termos do português mesmo, pessoal, da gramática, do nosso uso da língua, tá? Para conjunção isso funciona muito bem. Veja só, eu dei um exemplo para vocês. Tiago é médico e João é engenheiro. Para que essa afirmação seja falsa, ou seja, se eu digo para você que Tiago é médico e João é engenheiro, para que isso seja falso, gostaria que ficasse bastante claro para o telespectador aí, que para que isso seja falsa, basta que ou que Tiago não seja médico ou que João não seja engenheiro. Basta que uma das afirmações aí seja falsa. Em outras palavras, para que a conjunção seja verdadeira, as 2 proposições têm que ser verdadeiras. Se uma das 2 é falsa, o resultado já é falso, tá? Então é basicamente isso. Então o único caso em que a conjunção é verdadeira é quando as 2 proposições são verdadeiras. Nos demais casos, a conjunção ela é sempre falsa, tá? Então a conjunção é sempre falsa caso uma das 2 proposições seja falsa. E ela é verdadeira somente quando as 2 são verdadeiras. Por exemplo, então se Tiago de fato for médico e João de fato for engenheiro, então é verdade quando eu digo que Tiago é médico e João é engenheiro. Agora, por exemplo, se Tiago não é médico, eu dizer que Tiago é médico e João é engenheiro é uma falsidade. Se tanto Tiago não é médico quanto João não é engenheiro, também é uma falsidade dizer que Tiago é médico e João é engenheiro. Então, para que eu diga que uma coisa ocorre e outra, as 2 coisas têm que ser verdade, né? O resultado tem que ser verdade de ambas as proposições, ok? Pessoal, então esta é a tabela verdade da conjunção. Bastante intuitiva do meu ponto de vista e eu acredito que no de vocês também a partir de agora, ok? Vamos agora para nossa disjunção, que é o chamado OU. Novamente aqui, como nós vimos na aula de ontem, a disjunção utiliza aí o símbolo, o circunflexo, né, mais voltado para cima, né? É o contrário do E, né? O E é o circunflexo para baixo e o OU ele é voltado para cima, né? É uma espécie de uma cunha voltada aí para cima, ok? Bom, este é o símbolo aí para disjunção. Então nós temos aí novamente, né? Temos 2 proposições, P e Q, dentro do nosso universo de afirmações, né? E aí nós podemos construir aí a proposição P ou Q, utilizando aí o mesmo exemplo de antes. Tiago é médico ou João é engenheiro, ok? Pessoal, o conectivo ou, a tabela verdade, as possibilidades de P e Q eu deixei da mesma forma aqui, porque de fato as possibilidades para P e Q são as mesmas, tá? Agora, para a gente construir o conectivo ou na matemática, pessoal, ele não é um conectivo exclusivo, tá? Ele não exclui. Em alguns materiais até, pessoal, é falado na disjunção inclusiva. Por quê? Por que isso? Porque a disjunção da matemática, ou seja, o OU na matemática, diferente do nosso OU que nós usamos no dia a dia, né? Se você chega numa lanchonete, né? E você pede um café, e na hora de adoçar esse café, o atendente diz: você quer açúcar ou adoçante? Mentalmente, no uso da nossa língua, nós pensamos, não é? Que eu vou querer açúcar e não vou querer adoçante, ou que eu vou querer adoçante e não vou querer açúcar, tá? Então o nosso ou do nosso dia a dia, da nossa linguagem, ele é exclusivo, ou seja, é um ou que você acaba tendo que optar por uma das 2 e somente uma das 2 alternativas aí. Mas o ou na matemática ele é diferente. Então quando eu digo você quer açúcar ou adoçante, é como se eu permitisse que pudesse ser o açúcar e não o adoçante, pudesse ser o adoçante e não o açúcar, mas também pudesse ser o açúcar e o adoçante. Ambos. Ou seja, o ou da matemática, ele inclui também a possibilidade dos 2 casos ocorrerem, né? Na tabela verdade isso vai ficar claro para vocês, tá? Quando que o ou
é verdadeiro. Quando pelo menos uma das duas é verdadeira, tá? Então se eu digo, por exemplo, Tiago é médico ou João é engenheiro. Para que isso seja verdade, basta que uma das duas afirmações seja verdadeira. Se Tiago for médico, pronto, acabou, não preciso nem saber se João é engenheiro. E se João é engenheiro, também. Agora, se Tiago for médico e João for engenheiro, melhor ainda. Também é verdade que Tiago é médico ou João é engenheiro. Uma das duas coisas ocorre. Se ocorrem as duas, melhor, tá? Então, o ou fica mais fácil a gente pensar para a construção da tabela na afirmação, ou seja, quando que o ou é verdadeiro. Para a construção do e, eu orientei vocês a pensarem quando que o e é falso, ou seja. E no caso do ou, quando que ele é verdadeiro. Então, o ou é verdadeiro quando somente pelo menos uma das duas afirmações é verdadeira, tá? Então, o ou é verdadeiro aqui, aqui e aqui. Ele só é falso quando ambas são falsas. Então, se eu disser o seguinte, Tiago é médico ou João é engenheiro, mas nenhuma dessas duas condições ocorrer, então isso tem uma falsidade aí, tá? Então, para o ou ser verdadeiro, basta que uma das duas afirmações seja verdadeira. Então, o ou é verdadeiro em 3 casos e falso somente em um. O e já é o contrário. Ele é falso em 3 casos e verdadeiro somente em um. Ele exige que as duas condições sejam verdadeiras, ok? Bom, vamos agora, pessoal, estudar uma particularidade desse conectivo ou, tá? Eu gostaria de subdividir aqui o nosso caso aqui. Para finalizar a aula de hoje, gostaria de abordar aqui a disjunção exclusiva. Poucos materiais abordam a disjunção exclusiva. Eu acabei de falar para vocês que a disjunção tradicional aí, né, o nosso ou, ele é uma disjunção inclusiva, ou seja, ele também permite que seja verdadeira quando as duas afirmações aí são verdadeiras. O ou que nós utilizamos na nossa língua portuguesa, que é o ou exclusivo, ou seja, que quando aquilo é verdadeiro, quando uma das afirmações é verdadeira e a outra é falsa, somente, né? Que é o ou que exclui, nós podemos traduzir aí na fala, né? Nós podemos dizer ou, ok? O que seria isso? No caso do exemplo que eu acabei de dar, em vez de falar Tiago é médico ou João é engenheiro, eu vou dizer ou Tiago é médico ou João é engenheiro. O fato de eu colocar 2 ous aí acaba tornando a afirmação exclusiva realmente, as afirmações aí exclusivas, ou seja, ou isto é verdade ou aquilo. E aí nós denotamos pelo símbolo do ou, mas com uma barra embaixo, tá? Então este é o ou praticamente aí que nós utilizamos no nosso português. Aí fica simples, né? O ou vai ser verdadeiro, nesse caso, quando quando uma das duas somente for verdadeira e a outra for falsa, tá? Então, neste caso aqui, ela vai ser falsa, porque não é verdade que ou P é verdadeiro ou Q é falso, porque eu teria que ter P verdadeiro e Q falso, ou Q verdadeiro e P falso. E as duas falsas, obviamente, falso também. Então essa é a tabela verdade do ou P ou Q, tá? É a disjunção exclusiva. Pessoal, esse é um pequeno detalhe, tá? Este conectivo binário aí não aparece muito nos materiais, mas é interessante porque mostra aí para vocês um extra aí também para vocês se aprofundarem, tá? Bom, turma, amanhã a gente vai continuar, vamos continuar amanhã com o conectivo implica e com o bicondicional também, tá bom? E aí, eu acredito que nós finalizamos essa parte de conectivos e damos continuidade para o nosso curso. Bom, turma, espero que vocês tenham gostado do curso. Se gostaram, já deixa aquele joinha no vídeo, compartilhe o canal, se inscreva aqueles que não foram inscritos, que estão acompanhando, que estão gostando desse projeto e para a gente incentivar a gente aí, para a gente continuar com esse projeto e crescendo cada vez mais, tá bom, turma? Então, um grande abraço, pessoal, tchau!